Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade ao estudo do sistema nervoso humano. Então, dando continuidade ao estudo das principais estruturas que formam esse sistema e a sua função no nosso corpo. Bom, então nós vamos falar primeiramente do encéfalo. É a maior estrutura de integração e controle do sistema nervoso. Ela se localiza na nossa cabeça, né? Está abrigada, então, especificamente dentro da caixa craniana, né? Então, protegida pelo osso do crânio. E essa estrutura, né, o encéfalo, é formado pelo cérebro, que é a maior porção aqui, o cerebelo e o tronco encefálico. Essa parte aqui. Bom, agora vamos falar detalhadamente dessas estruturas aí. Então, o cérebro, ele se divide em dois hemisférios, né, o esquerdo e o direito, e apresenta uma superfície cheia de pregas. Então, pregas seriam essas partes aqui como se fosse enrugadinho, né? O hemisfério esquerdo, ele é responsável por algumas funções, né? Questões racionais, analíticas, lógicas, críticas ou de organização. Já o hemisfério direito é a parte da criatividade, intuição, abstração, artístico e não linear. Bom, o cérebro ele recebe, processa informações e elabora respostas que coordenam os movimentos voluntários. Então, aquilo que a gente decide fazer, né, para se movimentar. Esse órgão também é responsável pela memória, pela consciência, pela aprendizagem e pela linguagem. Há diversos estudos, né, para tentar seteorizar, ou seja, de saber que parte do cérebro é responsável por alguma determinada função, né? Então, a partir de estímulos, né, se verifica que parte do cérebro está mais ativa. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Essa parte aqui é responsável pela sensibilidade, um pouco mais abaixo pela interpretação, seria o lobo parietal, né? Em verde, nós vemos, então, lá atrás do cérebro, a responsabilidade pela visão, mas na região média, né, no lobo temporal, a audição. A parte superior, um pouco mais atrás, o movimento, que é o lobo frontal, mais à frente, comportamentos e emoções, um pouco mais atrás, a fala, e um pouco mais atrás, o paladar. Bom, aqui está falando do equilíbrio, mas seria referente ao cerebelo, tá? Nós vamos ver depois. Então, essa parte do encéfalo, um pouco menor que o cérebro, né? Então, esse nome é como se fosse uma redução da palavra cérebro, por ser bem menor, né? Também apresenta dois hemisférios, o direito e o esquerdo. O cerebelo coordena os movimentos dos músculos e controla o equilíbrio e a postura do corpo. Já o tronco encefálico, ele coordena as funções vitais e involuntárias. Então, é essa porção aqui final, né, do encéfalo. E quais são essas funções vitais e voluntárias? Então, os batimentos cardíacos, respiração e movimentos peristálticos. Essas funções, né, elas se dizem voluntárias porque a gente não necessita racionalizar, né, pensar em reexecutar. Simplesmente elas acontecem sem a gente ter a consciência disto, né, e coordenar esse movimento. Então, o coração bate sem a gente precisar pensar, a respiração e os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos, no caso, são os movimentos do sistema digestório, né, para passar o alimento ao longo lá, desde o esôfago, depois no estômago, nos intestinos. A gente até pode tentar coordenar, né,
a respiração, respirando fundo, lento, depois um pouco mais rápido, fazendo aqueles exercícios de movimentos respiratórios. No entanto, a gente só coordena parte deles, né? Tanto que a gente pode executar outras funções de estudo, de conversar com alguém, e a gente não vai estar precisando pensar para respirar, vai acontecendo naturalmente. Então, através da coordenação dessa estrutura aqui, chamada tronco encefálico. Bom, sobre a medula espinhal, ela é um cordão, né, que fica alojado dentro da coluna vertebral. Então, ela fica aqui protegida por esses ossinhos aqui da coluna, né, cada um deles chamado vértebras. Essa parte do sistema nervoso elabora respostas simples, rápidas e involuntárias, também sem a gente decidir, né, para alguns estímulos. É uma via de comunicação entre os órgãos dos sentidos, né? Então, por exemplo, os olhos, que é responsável pela visão, o nariz pelo olfato. Então, esses órgãos recebem um estímulo, né? São receptores. Então, eles enviam aquele estímulo para a medula espinhal e ela encaminha para o encéfalo. Então, ela serve de comunicação, né? E também comunica a resposta que o encéfalo vai dar para os órgãos efetores, ou seja, aqueles que vão colocar uma resposta em ação dado aquele estímulo. Mais adiante a gente vai ver melhor isso. Bom, tanto da medula espinal quanto do encéfalo partem nervos que se ramificam e atingem todas as partes do corpo. Então, para o sistema nervoso atingir todo o corpo, né, se dá a partir da estrutura chamada nervos. E esses nervos são conjuntos de axônios, né, e ou dendritos que se associam e formam as fibras nervosas. Então, teríamos que lembrar, né, o que é um neurônio, para ver que a terminação dele são os dendritos, daí tem a parte do axônio, e o conjunto disso vai formar um nervo. Então, vários neurônios associados são os nervos. Os nervos, eles transmitem informações dos órgãos que recebem os estímulos para os órgãos de processamento do sistema nervoso. E destes transmitem as respostas para os órgãos efetores. Alguns nervos apresentam pequenas dilatações que correspondem aos gânglios nervosos. Então, aqui temos vários nervos, né, esses em amarelo aqui em destaque, chegando a cada parte do nosso corpo, partindo então da ramificação, né, da medula, que vai estar aqui, né, dentro da nossa coluna, e também nervos que vão se ramificar a partir lá do encéfalo, então lá do cérebro, do cerebelo e do tronco encefálico. E em determinadas regiões, esses nervos, eles se dilatam, então tem um tamanho maior, chamados gânglios. Aqui nós temos um exemplo, né, os gânglios nervosos. Tem mais alguns aqui, nessa região aqui, próxima à medula espinal. Bom, então aqui um esquema da medula espinal, né, dentro da nossa coluna, protegida por ela. Os ossinhos que estão em volta dela, da coluna, são chamados de vértebras. E se ramificando dessa medula, nós temos aqui os nervos. Bom, então, a atividade dessa semana. Duas perguntas. Então, a primeira, como age o sistema nervoso para que o corpo humano seja capaz de perceber o ambiente à sua volta? Então, quais estruturas estão associadas a isso? Desde lá dos órgãos que captam os estímulos, né, recebem os estímulos, encaminham essa resposta para uma determinada estrutura que a gente viu anteriormente.
Essa estrutura passa a mensagem lá para o encéfalo interpreta, devolve essa resposta para essa estrutura que acabamos de ver, e essa estrutura envia a mensagem de resposta aos órgãos efetores, aqueles que vão dar a resposta. E a 2, em um acidente, uma pessoa teve uma lesão na medula espinal, pouco acima da cintura. Porque essa lesão pode provocar a paralisia, a perda da sensibilidade dos membros inferiores. Então, tem uma relação com a medula espinal. Tá? Então, verifiquem essa lesão aí, por que esse órgão ele é importante, né? Essa estrutura ela é importante para fazer com que esses membros inferiores, no caso as pernas, eles possam manter os seus movimentos. Se ela é danificada, por que eles perderiam essa sensibilidade? Né? Lembrando que sensibilidade está relacionado com a atuação do sistema nervoso. Então, sentir dor, sentir frio, ou, enfim, ou possibilitar um certo movimento, né? Certo? Então, muito obrigada e até mais.